senadoras. Em primeiro lugar, quero também cumprimentar Vossa Excelência. Trabalhamos muito juntos na Câmara dos Deputados a favor de projetos importantes para o Brasil, sem dúvida alguma, muito na área do ser humano, desenvolvimento, garantia de direitos humanos, chances, oportunidades, e continuamos batalhando, mesmo em partidos diferentes, porém com os mesmos ideais, né? Porque os ideais, eu sempre digo, têm que continuar os mesmos no decorrer de toda a vida. Nós podemos estar num partido ou em outro, porém com os mesmos ideais. Eu falo isso, por exemplo, sempre lembro o exemplo dos meus tios conhecidos do Brasil inteiro, né? Por exemplo, Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo. A vida inteira batalhou a favor, né, de uma sociedade melhor, mais justa, com mais chances e oportunidades. E Dom Paulo deu uma atenção sempre especial para a pessoa de rua, o idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa mais vulnerável, que a gente costuma dizer, a vida toda. Então é isso que tem que acontecer na nossa caminhada também. Doutora Zilda Arnes, ela não gostava de ser chamada assim por mim, então ela gostava de dizer Flávia, tia Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, da Pastoral da Pessoa Idosa, também batalhando por ideais. E posso falar isso do Paulo Paim também, que como senador, como deputado, sempre esteve à frente de causas sociais essenciais para o Brasil. Mas eu quero hoje também, vários senadores já fizeram isso, os meios de comunicação também estão fazendo, de lembrar o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. E não é só o Dia Nacional, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Esta orientação veio da ONU no ano de 2007, para que a gente celebrasse esse dia no mundo inteiro. E em 2010 eu tive a satisfação de, enquanto senador ainda naquela época, depois o período 2011 a 2018, eu não concorri a eleições aqui para o Congresso Nacional, tive a ocasião de apresentar um projeto de lei 13652, que se transformou depois nessa lei 13652, instituindo o Dia Nacional de Conscientização sobre Autismo. Por que conscientização? Às vezes as pessoas até se questionam se é importante, necessário ter um dia nacional. Eu digo que é fundamental. Temos que trabalhar o ano inteiro numa causa em que acreditamos, seja ela qual for. Porém, termos um dia específico ou uma semana específica é essencial, porque toda a sociedade no dia de hoje, todos os meios de comunicação, jornais, rádios, televisões, todos os meios de comunicação, aqui mesmo no Senado Federal, estamos falando sobre esta área. E as pessoas então começam a se perguntar o que é o autismo, o que é o espectro de autismo, como é que a gente diagnostica, que tipo de escola que a pessoa pode ter, vai na escola comum, quais as habilidades que essa pessoa tem, como é que é a identificação de necessidades da saúde, do trabalho, que apoio que a família que tenha filhos ou parentes com autismo precisa ter, né? Que tipo de oportunidades que devem ser dadas na sociedade. Então, todo este debate acontece no dia de hoje. No fundo, são direitos humanos para a pessoa com autismo, chances, oportunidades que devem ser oferecidas por uma questão de cidadania, né? Quer dizer, tem o direito. A diversidade deve ser respeitada. São pessoas que têm os mesmos direitos, porém serem respeitadas na sua diferença.
Não é? Isso acontece com todo mundo, não é? Pessoas de zona rural, de zona urbana, agricultores, professores, negros, brancos, ricos, pobres, direitos humanos que têm que ser respeitados, direitos iguais. Mulheres, direitos iguais. Pessoas com deficiência, direitos iguais. E respeito às diferenças, à diversidade. Então, no dia de hoje, nós estamos aqui lembrando essa data que é fundamental, né? Pessoas com autismo que têm habilidades, que podem estar habilidades muitas vezes muito acima do normal, seja no esporte, seja na pintura, nas artes, na matemática, nos cálculos, né? Pessoas que precisam, na verdade, ter, e isso nós estamos caminhando nesse sentido, ter possibilidades de comunicação maiores, né? Então, a grande necessidade nesta área é comunicação. Eu falo isto porque uma vez eu participei de um congresso nos Estados Unidos só sobre autismo, né? Fui para lá também porque eu me interesso muito por esta e outras áreas relacionadas à pessoa com deficiência, e chegando lá, as pessoas com autismo, num auditório de umas 1.000 pessoas, sentadas, assim como o senador Paulo Paim e o Paulo Rocha estão sentados, e as pessoas faziam qualquer pergunta para as pessoas autistas, adolescentes, e eles com movimentos estereotipados, típicos, balançando, né? A pessoa perguntava e eles respondiam porque tinham desenvolvido uma tecnologia, né, diferente, especial, chamada na época de comunicação facilitada, e com aquela tecnologia eles respondiam qualquer pergunta. Então, às vezes as pessoas se equivocam ao dizer, não, tem um comportamento autista, que é uma coisa horrível, segregadora, né? Quer dizer, ter um comportamento autista. O que é o comportamento autista? Comportamento autista deve ser o comportamento de respeito, quer dizer, ele se comunica, ele entende, ele fala, ele estuda, mas nós temos que avançar como sociedade para que os recursos sejam colocados à disposição, né, para que essa pessoa se desenvolva adequadamente. Então, nós estamos fazendo um esforço grande, eu diria, dentro do Senado Federal, nesta área, em outras áreas também, porque os direitos e aspectos que devem ser providenciados para a pessoa com autismo também são os mesmos da pessoa com síndrome de Down. No outro dia, no dia 21 de março, agora, uma semana, 10 dias atrás, comemoramos o Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down. E a discussão é a mesma: como fazer o diagnóstico, como apoiar a família, como ter acesso à educação, como ter acesso à saúde, ao trabalho, só que de uma maneira diferente, obviamente, da pessoa com autismo, porque respeitar os direitos e valorizar as diferenças, né? Então, nesse sentido, estamos trabalhando bastante. Quero, inclusive, ressaltar para as famílias que tenham filhos, parentes com doenças raras. Isso é um trabalho que está sendo muito valorizado aqui, também na Comissão de Assuntos Sociais. Também as pessoas, um outro trabalho onde nós vamos ter uma ênfase muito grande aqui, numa articulação com o Ministério da Saúde, é o trabalho voltado para comunidades terapêuticas, dependentes químicos, álcool, drogas, né? Que também é um trabalho fundamental. Então, é a Comissão de Assuntos Sociais, que trata da saúde, da assistência, da previdência, do trabalho, e na própria Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde esses temas sempre são abordados. Então, eu quero destacar, enaltecer, hoje de manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aconteceu um grande evento, né, a favor, né, em benefício, lembrando a data de hoje, 2 de abril, uma iniciativa do deputado estadual Márcio Pacheco. Estávamos também apoiando, apesar da distância, por estarmos aqui em Brasília, mas houve uma participação de quase 20 deputados estaduais
lá na cerimônia, para ver como a turma é sensível e quer participar. E a comunidade, as entidades, todas lá, discutindo a importância de tudo isso que eu mencionei e, além de tudo, de se ter um trabalho mais organizado, né, nesta área, criando-se talvez uma federação das entidades que atendem pessoas com autismo no estado do Paraná, o que seria bom lá em outros estados, e ter essa comunicação entre um estado e outro para facilitar o trabalho. Então, no Brasil, nós temos também a Lei 13.652, que trata justamente do dia 2 de abril como Dia Nacional de Conscientização de toda a sociedade sobre a pessoa autista. Direitos iguais, valorizando-se a riqueza da diferença e da diversidade. Obrigado, senhor presidente. Bem, senador Flávio Arnes, autor da lei do Dia Nacional do Autista, foi também quem relatou a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, me lembro, ainda na outra legislatura, e foi relator também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá na Câmara e aqui no plenário. Foi o senador Romário, e me lembro Maia Gabrilli também lá na Câmara. Senador Romário, pede uma parte. Boa tarde, presidente Paulo Paim, boa tarde a todos os senadores. Com a tolerância do senador Paulo Rocha ali na tribuna. Muito obrigado, senador Paulo Rocha. Eu não poderia deixar aqui de parabenizar ao senador Flávio Arnes pela sua brilhante carreira na vida pública e principalmente por essa dedicação incansável em relação à melhora das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Logo em seguida ao senador, eu irei também fazer um pronunciamento aqui sobre esse dia, que é um dia especial para todos aqueles autistas, e dizer que realmente, senador Flávio, nós aqui no Senado temos uma grande responsabilidade, temos uma grande obrigação para com todo o Brasil, mas eu acredito que com essas pessoas em especial a gente tem que realmente fazer com que as pessoas do nosso país entendam e respeitem e que possam dar oportunidade a essas pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, e no caso hoje especificamente o autismo. A gente sabe que muitas coisas já melhoraram nos últimos anos. Temos aqui um grande guerreiro hoje, o senador Paulo Paim, que está presidindo hoje a mesa, também é uma pessoa incansável nesse tema, e que eu tenho certeza que nós juntos vamos continuar batalhando, lutando para que essas pessoas continuem tendo os seus direitos, que são mais do que merecidos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, só Paulo Rocha permitindo... Senador Flávio Arnes. Só questão de um minuto, peço desculpas ao senador Paulo Rocha, mas só eu quero destacar o papel do Romário, senador Romário, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, como senador. No outro dia, no dia 21 de março, a que eu me referi, Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down, ele, o gabinete todo, ficou do início até o final, até a última fala, a última apresentação. Eu falei para muita gente no Brasil que a Ive, filha do senador Romário, com síndrome de Down, ela tem uma espontaneidade, uma arte, uma dança fora de série, assim, encanta as pessoas todas, assim como os amigos também. Então, destacar isso. Eu ouvi uma expressão lá que eu achei maravilhosa. O Romário fez muitos gols na vida, as pessoas falaram, mas o maior golaço foi realmente ele estar participando, né, ativamente dessa construção de cidadania. Então, para o Romário, assim, que nós já somos fãs dele no futebol, o golaço mesmo é esse golaço da vida, né? Valeu, parabéns. Muito obrigado, senador. E aqui no Senado...